Olá, muito boa noite a todos. Eu sou Silvia Correia, jornalista e apresentadora do Estúdio Folha. E eu estou aqui hoje com um encontro para lá de especial. Na verdade, uma conversa que interessa a todos nós. Quais são as tendências do mercado de trabalho? Do mercado que eu trabalho, do mercado que você trabalha. Bom, o melhor caminho para saber disso é perguntar a quem se dedica a observar as características que esse mercado exige desse profissional do futuro, mas é um futuro que já chegou, que é agora, porque muitas mudanças já começaram, só vão se intensificar. E aí, você está pronto para essas mudanças? É isso que a gente vai debater hoje. Esse evento online é uma realização do Estúdio Folha e do Senac e tem exatamente o objetivo de apontar diretrizes para quem deseja estar pronto para encarar os desafios desse mercado e, claro, aproveitar melhor as oportunidades. Então, eu vou apresentar os participantes da nossa conversa. O professor historiador Leandro Carnal, Gênesis Fidelis, ele que é gerente sênior da Michael Page e da Page Personnel, uma das mais respeitadas aí, para quem não conhece, consultorias de RH. O Eduardo Ehlers, ele que é diretor acadêmico do Centro Universitário Senac, que é responsável pelos cursos de graduação, de pós-presencial, pela pesquisa, pela extensão universitária. Professor Carnal, Gênesis, professor Eduardo, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar a nossa conversa pela pergunta que vai ser o fio condutor de todo esse debate. A minha pergunta é: quais são as características mais importantes para compor um perfil de sucesso nesse mercado de trabalho? Então, começo com o professor Carnal. Professor, que competências são aí as mais valorizadas em termos de qualificação profissional? Boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Silvio. Boa noite a todos os que nos acompanham, aos meus colegas Eduardo e Gênesis. Eu gostaria de lembrar que para eu ser um bom profissional hoje, em primeiro lugar, eu tenho que esquecer os paradigmas antigos. Eu tenho que esquecer os modelos que orientaram a minha juventude e a dos meus pais. A ideia de procurar uma empresa, uma entrada definitiva em um ponto que ia me caracterizar a vida inteira. O profissional de hoje é um profissional instável na sua insatisfação de qualidade, sempre procurando muita coisa nova, mesmo que ele fique em um só ambiente. Ele é resiliente. Resiliência é um termo físico, significa voltar à forma original, saltar de novo, ou seja, não precisamos mais de alguém que tenha uma boa ideia, precisamos de alguém que tenha ideias, implante, lute, e que seja alguém que entenda que a luta pelo emprego, seja emprego formal ou job, como os americanos preferem esse emprego mais por demanda, é permanente o aprendizado. Ou seja, aquele modelo que foi do meu pai, se formar em direito, botar o diploma na parede, passar 52 anos trabalhando sem mudar nada, sem mudar qualquer elemento, ele não existe mais. Então, hoje, a pergunta não é mais que curso fazer, mas em qual sequência você fará os cursos da sua vida. Cursos de graduação, cursos de pós-graduação, estágios no exterior, cursos pela internet, cursos EAD, quaisquer ferramentas, cursos contínuos. Por exemplo, você é um médico, o mercado precisa desesperadamente de médicos formados em administração para dirigir em hospitais. Você é um filósofo, e o Yuval Harari diz que para definir inteligência artificial precisa de filósofos. Além disso, além da combinação de habilidades, achando os nichos do mercado, você tem que ter muito equilíbrio psíquico. Aliás, o futuro pertence ao equilíbrio psíquico. Pertence à capacidade de lidar com equipes diversas, abertos à diversidade da equipe, superando o preconceito e entendendo que a variação enriquece o grupo, ela não enfraquece, não há mais homogeneidade, porque o mercado não é homogêneo. Então, a equipe também tem que ser heterogênea. E se eu não entender isso, eu ainda estou buscando um mundo antigo. Então, esqueçam os modelos antigos, se joguem numa nova realidade, onde a aventura é resistir, ser resiliente, aprender sempre e lidar com a diversidade de todos os campos. Aqui é um bom ponto de partida para eu pensar num emprego para daqui a 10, 20, 30 anos, numa orientação de carreira e não mais vocacional, aquela palavra que guarda certo sentido religioso que antigamente se falava, orientação de um projeto de carreira que vai mudar bastante.
Muitos de nós, né, professor Canal, 20 anos de Banco do Brasil, né? Isso aí está cada vez mais raro, como projeto de carreira mesmo. Mas o professor Canal falou desse profissional meio galho verde, né? Essa imagem que me veio, meio resiliente, aquele que não quebra, ele volta, e essa educação continuada, essa capacidade de estar sempre em movimento. Enfim, Gênesis, eu acho que essa é a sua realidade, né, na Michael Page, a demanda das empresas por esses profissionais. Então, minha pergunta para você é se você vê essas características mesmo como as mais buscadas pelas empresas e, sobretudo, o que pesa mais? Aspectos relacionados ao conhecimento técnico, aos comportamentais, e o que está mais difícil de achar no mercado de trabalho entre os profissionais que estão aí, né, os que você estabelece a ponte entre as empresas e os profissionais, o que você não tem achado nesses profissionais? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Trabalhando como headhunter, né, eu faço a ponte entre o candidato e o que a empresa quer como modelo de candidato, né, então a gente fica nesse meio do caminho. As competências comportamentais, elas nunca foram tão importantes, né? Eu acho que se a gente faz uma análise de como o recrutamento era feito anteriormente, a gente tem um recrutamento basicamente uma validação de currículo. Então, se eu tenho um profissional em cargo de gestão, eu perguntava antigamente quantas pessoas você lidera. Hoje em dia eu pergunto como você liderou, qual o impacto que você teve na vida dessas pessoas. Então, as competências comportamentais, elas são primordiais. A gente fez uma pesquisa no final do ano passado com 3 mil executivos na América Latina e 80% desses executivos, que estão entre gerentes e presidentes, só recrutam validando as competências comportamentais. E aí você entra em competências comportamentais um pouco mais difíceis de se encontrar, né? Como a inteligência emocional, que é a capacidade que você tem de lidar com as suas emoções e com a emoção dos outros, e a comunicação. Essas foram as características mais demandadas nessa pesquisa que a gente fez, que veio do México até aqui ao sul da América Latina. E fica para a gente, como headhunter, também um desafio, né? Que é recrutar além do currículo, né? Que é fazer perguntas pertinentes que trazem experiências para validar essas experiências comportamentais. O cenário está diferente, o mercado está mais difícil para as empresas, os profissionais eles são exigidos de uma mudança pelo mundo cada vez mais digitalizado, e essas empresas elas têm uma dificuldade de desenvolver isso internamente, essas competências que são intrínsecas ao comportamento do profissional. Então, as competências técnicas, é muito mais fácil hoje em dia você treinar e dar um treinamento de software, dar um treinamento de finanças para o profissional. Mas quando ela recruta com certas competências, esse profissional acaba tendo uma jornada um pouco mais saudável dentro da empresa. Pois é, na verdade, eu queria passar a palavra para o professor Eduardo, me surpreendeu bastante, 3 mil executivos você mencionou, né, Gênesis, tomei nota aqui na pesquisa. Sim. Bom, inteligência emocional, comunicação, quer dizer, aquele bom e velho currículo, ele está bem formatado, parece, né, professor Eduardo, que ele está cada vez pesando menos na empregabilidade dos nossos candidatos. E aí as instituições de ensino também precisam se adaptar de alguma forma. E é nesse cenário que eu queria a sua contribuição. Assim, o Senac, como diretor aí do Senac, o senhor faz um movimento tentando, de alguma maneira, que essa capacitação seja mais ampla desses profissionais, inclusive em termos de competências emocionais? Boa noite, seja muito bem-vindo, professor. Boa noite, Silvia, muito obrigado. Boa noite, professor Karnal. Boa noite, Gênesis. Boa noite a todos que nos acompanham também. Sem dúvida, as competências socioemocionais, elas se desenvolvem a partir de um conjunto de experiências e de vivências que nós temos durante toda a vida, com a família, com os amigos e também no trabalho. Mas não há dúvida que a escola é um ambiente extremamente privilegiado para o desenvolvimento dessas competências, né? Talvez o principal ambiente para isso, né? Uma escola, uma faculdade que não se preocupa, que não se dedica às competências socioemocionais, fica restrita à transmissão de conteúdo, o que seria, obviamente, uma atuação muito limitada, né, frente ao seu potencial. Mas como é que se desenvolve essas competências, né, na sala de aula? Como é que isso acontece na prática, né? É claro que não há uma fórmula que sirva para todos os cursos e para todas as situações, mas o que tem funcionado, o que tem trazido resultados significativos, pelo menos na nossa experiência, é a criação de oportunidades de vivência para os nossos alunos, para os nossos professores. Antes, Silvia, você deve lembrar, era muito utilizada a expressão aprender fazendo. Hoje, fala muito mais em aprender pela vivência, aprender vivenciando. E como isso acontece? Ora, nós estimulamos cada vez mais dinâmicas baseadas na resolução de problemas, em desafios,
ou no desenvolvimento de projetos também, especialmente projetos que partem de situações reais. Nós já temos cursos de graduação que são totalmente baseados em projetos. O aluno, ele traça sua trajetória, ele escolhe o projeto que ele quer fazer em função do seu interesse profissional. E essa vivência, geralmente, ela estimula a vontade de participação, a vontade de se envolver, né? O aluno, ele não fica sentado esperando que alguma coisa aconteça, mas ele se torna cada vez mais um protagonista do próprio processo de aprendizagem, né? E até mesmo a sala de aula ganha uma outra dimensão, passa a ser o ambiente dos encontros presenciais. Ora, muita coisa, a gente aprendeu muito na pandemia, muita coisa hoje a gente faz de forma remota. Mas estamos, né, professor Eduardo? Estamos fazendo, né? Agora mesmo, né? E quando o aluno vem para o ambiente presencial, nós precisamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Então, a sala de aula se torna um ambiente para o debate, para a interação, para as discussões, o que era antigamente um ambiente de silêncio, né? O professor era o principal detentor do conhecimento, então todos os alunos precisavam sentar, se comportar, escutar o que ele tinha a dizer, agora passa a ser um ambiente extremamente dinâmico, né? E esse conjunto de atividades, sem dúvida alguma, ajuda a desenvolver o espírito crítico, o espírito investigativo, né, o pensamento sistêmico, o raciocínio lógico, né, a capacidade de resolver problemas de forma criativa, e também uma série de competências ligadas à capacidade de relacionamento, que são tão fundamentais, né, cada vez mais fundamentais, a empatia, a capacidade de ouvir o outro, de entender o outro, a solidariedade também, né? É claro que o conteúdo continua e continuará sendo extremamente importante, mas o exercício, a vivência dessas competências socioemocionais são cada vez mais valorizadas. O Gênesis acaba de falar sobre isso, o professor Karnal também. Quer dizer, a pessoa passa a ser valorizada não apenas pelo que ela sabe, pelo diploma que ela tem, mas passa a ser valorizada por quem ela é e pela sua visão de mundo também, né? Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim esse tronco de Guarantã, né? Que é escultura feita pela natureza, né? Esse foi um presente que eu ganhei de alunos que participaram do projeto Rondon. Eram alunos de vários cursos, de nutrição, arquitetura, engenharia, de fotografia, né? E, obviamente, esses alunos tiveram uma experiência muito rica nas suas áreas profissionais. Mas o que esses alunos aprenderam em termos de valores, né, e a vivência que eles tiveram em cidadania, no senso de inclusão, né, e de solidariedade, isso fica marcado para sempre. Então, respondendo a sua pergunta inicial, Silvia, sim, a escola, a faculdade é um ambiente extremamente propício para desenvolver as competências socioemocionais e para fortalecer valores sociais contemporâneos que são tão caros, que são tão importantes para todos nós. Obrigada, professor Eduardo. Professor Karnal, o senhor vê também esse caminho apontado pelo professor Eduardo como aprendizado baseado em projetos, em problemas, multidisciplinar, né? Ele acabou de mencionar aí no projeto Rondon, de várias áreas. Esse é o caminho para desenvolver essas habilidades que o Gênesis mencionou, quer dizer, inteligência emocional, comunicação, trabalho em equipe. O aprendizado, a vivência durante a graduação, na pós, é o que aproxima esse profissional do mercado de trabalho com mais competência? Vocês ouvem o professor Karnal? Não, eu acho que ele está no mudo, agora voltou. Agora sim. Eu acredito muito no modelo que o professor Eduardo descreveu, porque eu acho que a ideia de projeto, ela pressupõe uma capacidade de posicionamento diante de um problema real, e a questão do desafio de um problema real é o que deu origem à filosofia. Ou seja, eu olho para o mundo, eu estranho o mundo e eu tenho uma resposta que não seja baseada no senso comum. Mas eu queria fazer um aprofundamento dessa ideia muito boa, para que os alunos não imaginem que tudo que eles devam aprender deva ser aplicado na prática. Por quê? Porque isso é um comportamento de um nível muito baixo. Ou seja, se eu for o pedreiro que coloca um tijolo sobre o outro, espera-se de mim uma atividade muito mais repetitiva.
E espera-se que eu seja pouco criativo, inclusive. Não vou inovar botando tijolos de outra forma, que isso pode dar um problema estrutural. Quando eu vou para os patamares intermediários e superiores da cadeia produtiva, eu vou precisar de maiores desafios. Então, não há nenhum problema de dignidade entre os patamares. Mas cuidado que se você está dizendo, não, mas isso não serve para nada, isso não se aplica a nada, você está com o comportamento, com a base da pirâmide produtiva. Você precisa pensar a realidade, mas não pensar apenas como um tarefeiro. Por isso que é fundamental que você vá fazer os projetos citados, mas que você também leia boa literatura, bons textos de psicologia, boa filosofia, porque você vai ter que ser sempre alguém a apresentar solução inovadora. E a solução inovadora não vem da bula de remédio. A solução inovadora não vem do método fechado, ela vem da capacidade de eu pensar mais amplo e ser dado pela capacidade de sair da minha zona de conforto, solucionando problemas reais, mas não como um tarefeiro, que é um desafio de qualquer nível. Aqui na minha casa eu posso passar o dia inteiro resolvendo problemas. Não? Troquei uma lâmpada, caiu a internet, faltou leite. Eu posso passar o dia resolvendo problemas, todos eles fundamentais. Mas aí eu não vou ter nenhum pensamento estratégico, não vou conseguir pensar adiante. Então, vamos imaginar que se o meu conhecimento não servir para resolver problemas, ele é inútil. Mas vamos imaginar que a capacidade analítica é uma competência em alta, porque ela olha para uma questão real, pensa o macro, pensa a maquete, pensa a estrutura, o andaime, e vai pensar a partir disso em uma solução, né? Então, para isso eu preciso desenvolver capacidade de analisar dados, a capacidade de reunir muitos dados, né? Se eu todo dia for comprar o leite que faltou, eu não planejo de forma que ele não falte mais, né, professor Karnal? Exatamente. Eu vou todo dia comprar o leite que faltou. Eu preciso de um minuto para imaginar, em primeiro lugar, se a solução de eu ir comprando leite é a única possível. Se não é possível estocar, delegar essa tarefa, dividi-la, eu preciso saber quem fornece o leite a melhor preço. Eu preciso saber se o valor nutritivo do leite compensa o investimento. E apesar de serem perguntas muito práticas, elas são superiores ao ato de faltou leite, vou comprar e trago o leite de volta. Então, quando a gente está muito mais perto da base, a gente tende a pensar o mundo de forma prática. Por isso que um grande professor meu da USP dizia, quando a gente perguntava para ele, para que serve a filosofia? E ele dizia, para nada, porque quem serve é servidor, e a filosofia forma pensadores. A filosofia não serve, ela é autônoma, ela é livre, ela faz pensar, por isso que ela não serve, ela é servida pela realidade. Então, eu levanto, eu colho informações, eu penso sistemas, eu defino estratégias, todas elas muito práticas, mas não apenas a tarefa automatizada. Eu aprofundo os dados, reorganizo e tenho uma capacidade, se na minha geração a capacidade era onde conseguir os dados, nessa geração a capacidade é quais dados são válidos, quais são as fontes seguras, como eu distingo verdade e fake news, por exemplo, como eu distingo dado de mentira e como eu uso esses dados para produzir algo novo, algo desafiador. É isso que o mercado precisa para os patamares intermediários e superiores. Agora, é claro, se eu preciso de alguém apenas para passar um pano no chão, que é uma tarefa digna como qualquer outra tarefa, eu não quero que essa pessoa seja muito criativa, nem que fique deduzindo a estrutura molecular do pano. Eu quero que ela cumpra uma tarefa. Mas nós estamos falando aqui de uma formação média superior. Estamos falando de pessoas que querem fazer mais e podem fazer mais. E de todas funções as pessoas que a gente escolhe, né, professor? Funções que a gente escolhe desempenhar nesse mercado de trabalho. O senhor mencionou a bula do remédio, tem uma área que eu transito, a medicina, a gente sempre brinca que médicos prescrevem muito corticoide, mas tem uma diferença entre eles, alguns sabem por que prescrevem. Né? Então é isso, é a causa, o efeito. Gênesis, eu queria te convidar para participar dessa conversa, e me parece que, assim, num mundo em que informação, no sentido de avalanche de dados, não falta, e a tecnologia está disponível, a digitalização é uma realidade, a pandemia nos mostrou isso
pode ser muito bom, mas isso é um desafio constante. Então, essa capacidade de análise que o professor Karnal mencionou parece ficar ainda mais necessária nesse processo de digitalização, né? Então, eu tenho N opções de software. E qual é o bom para a minha empresa? Eu queria que você trouxesse um pouco o seu ponto de vista, até que ponto assim, o profissional que não acompanha esse movimento perde oportunidades, como você tem visto isso nessa ponte que é o seu dia a dia? Sim, sim. Enquanto o professor Karnal falava, eu pensava um pouco da área que eu recruto, né? Eu recruto há 5 anos para a área de marketing na empresa que eu trabalho. E é uma área que eu vejo esse sofrimento muito grande na mão dos candidatos. Assim, eu tinha, há 3, 4 anos atrás, candidatos praticamente com background, com a formação de comunicação generalista, né? Onde os produtos eram divulgados na mídia de massa, né? Hoje a gente tem uma transição para o marketing de performance, que é o marketing aplicado ao indivíduo, que aí vem as redes sociais. Tem uma diferença muito grande, porque quando eu vou recrutar um processo hoje em dia para marketing digital, eu tenho dificuldade, porque esse profissional, tecnicamente, ele ainda está passando por uma evolução. Então, a gente tem hoje um crescimento muito grande por profissionais procurando se atualizarem dentro desses mercados digitais, e muitos conseguem e muitos desistem também. Então, a gente tem hoje uma tendência a ter mais engenheiros dentro dessas posições de marketing, que tem uma capacidade, até certo modo, de analisar mais informações. Então, os profissionais de marketing eles estão vindo numa onda a procurar cursos um pouco mais técnicos, porque quando a gente fala de marketing de performance, a gente está medindo a todo momento a performance da mídia, o quanto a empresa está investindo, em que tipo de usuário ela está investindo, onde o usuário está clicando. Então, esse profissional de comunicação com viés mais comunicação, de fato, ele está migrando para um outro lado. Eu mesmo tenho formação em publicidade, trabalho como headhunter, então eu mudei um pouquinho. Minha faculdade foi muito útil para me trazer várias ferramentas que eu atuo hoje em dia. E, ao mesmo tempo, como que a gente percebe essa movimentação? Os bancos, as empresas de varejo, elas começaram a fazer essa transformação digital um pouquinho antes. Então, hoje, eu reparo que tem muitos profissionais que vêm de indústria, que está um pouco atrasado nesse processo, querendo fazer essa migração. E essa migração, ela nunca vem acompanhada de competências, ela vem muito mais do profissional num desejo de fazer a mudança de carreira um pouco mais rápida. Então, eu quero ir para aquele setor porque aquele setor está um pouco mais rápido. Mas, de certa forma, esse profissional ainda precisa desenvolver algumas ferramentas técnicas e comportamentais para atuar diferente, por exemplo, vindo de uma indústria para atuar no varejo. Então, eu vejo, de certa forma, que existe uma mudança, mas existe uma corrida dos profissionais para ganharem um pouco de tempo. Eles querem trocar de setor, então eles vão se aperfeiçoar fazendo cursos, mas a gente não tem como evitar essa transformação digital, é um caminho que a gente tem que ir, mas eu acho que ela é muito mais profunda do que simplesmente robotizar os processos. Eu acho que vem também do outro lado, atrás do computador, tem um ser humano que vai usar a melhor forma de fazer essa performance, de medir, de identificar o melhor conteúdo para ser apresentado. Então, eu acho que é o casamento de competências aqui que eu acho que é o mais importante para essa transição. E a questão analítica que o professor Karnal estava mencionando, né? Então, eu tenho todo esse ferramental, todo esse instrumental disponível, mas eu preciso ter alguém com capacidade de análise. E curioso, porque também análise dos rumos da própria carreira, né? Porque eu quero ir para o setor tal, porque tem uma empregabilidade maior, mas não analisei se eu me preparei para isso, não olhei para isso. Eu quero ir aos trancos e barrancos, enfim. Mas queria trazer uma outra questão aqui, além da digitalização, da tecnologia, que eu acho que a pandemia nos trouxe com muita clareza, né? É uma realidade, mas também nos trouxe com muita clareza que parece que é um momento que a gente está tão distante e tão perto, que trabalhar junto, que trabalhar em equipe foi fundamental para muitos negócios, era a distância física versus o trabalho de todos juntos. E daí queria questioná-los sobre isso, professor Karnal. O senhor, eu já também queria ouvir o professor Eduardo em seguida sobre esse mesmo assunto. O senhor vê essa capacidade de trabalhar em equipe uma característica tão necessária quanto inteligência emocional, capacidade de comunicação, resiliência, que o senhor mencionou, né, ali o galho verde que eu brinquei. A gente está falando disso, quer dizer, não existe mais aquele profissional sentado atrás de um computador isolado do mundo, não gosto de gente, vou ficar aqui. Tem espaço para isso ainda? Acho que não só tem espaço, mas temos que entender, tomando a ideia tratada anteriormente, que a digitalização, a tecnologia não são mais complementos formativos, são ferramentas essenciais. Quer dizer, não importa o que eu pense do mundo, o mundo está digitalizado e o mundo utiliza ferramentas variadas tecnológicas. Como eu já disse publicamente, eu estudei muito, eu fiz 2 graduações, mestrado, doutorado, livre docência, estudei fora em 3 países e ninguém
nas melhores universidades da USP, de Paris, Estados Unidos, ninguém me disse como fazer iluminação de live. Ninguém me preparou para essa realidade. Ninguém ensinou sobre algumas coisas. Então, eu tive que aprender. E para isso eu consultei não doutores, mas consultei pessoas de 14 anos, que poderiam ser as autoridades que me dissessem algumas coisas. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter disposição de aprender. E aprender a trabalhar em equipe talvez seja grande aprendizado. Se a sua carreira é dirigir um farol isolado em uma ilha, e a sua função é acender sozinho a luz do farol, parabéns. Você não precisa de nenhuma tarefa para a equipe. Você vai ter uma carreira feliz subindo, acendendo e apagando a luz do farol. Se você já vai conviver com mais de 2 pessoas, o desafio que Sartre diz que o inferno são os outros, é que eu vou encontrar ritmos diferentes, eu vou encontrar concepções de mundo diferentes, e eu vou encontrar absolutamente pessoas que vão bater de frente comigo. Então, como eu transformo diferença em aprendizado, diversidade em estímulo, políticas de inclusão em capacidade de ter um olhar melhor, respeito às diferenças, tanto as diferenças intergeracionais, como interraciais, interétnicas, interreligiosas, entendendo que o meu cliente também é variado. Se eu tiver uma empresa feita por homens brancos de 40 anos, acontece que meus clientes não são todos homens brancos de 40 anos. Eu tenho clientes mulheres, tenho clientes negros, tenho clientes evangélicos, tenho clientes adeptos de ritos afro-brasileiros. Logo, quanto mais variada for a empresa dentro de um propósito comum, melhor. E essa tolerância tem que ser ativa, não é assim, eu tolero que você exista diferente, eu gosto que você seja diferente, é fundamental que você seja diferente, é preciso que a gente seja diferente, e eu diria que no mundo globalizado, em comunicação automática, e cada vez mais tendo leis que criminalizam o preconceito e as formas de ódio, não trabalhar com a diferença é ser um ser em extinção. Lembrem-se sempre, os animais não se extinguem porque são fracos. Os animais se extinguem porque não se adaptam à mudança no ambiente. Dinossauros, mamutes, mastodontes, não são animais que foram extintos por fraqueza. São animais que foram extintos porque o meio ambiente mudou, eles não conseguiram se adaptar. Então, adaptar-se à diferença e ao novo é a grande habilidade. E hoje, o desafio maior é todo mundo é diferente, aquilo que eu fui educado não tem mais valor, eu tenho que trabalhar com outros valores e eu tenho que gostar dessa diferença, e essa diferença é fundamental para eu existir e para a empresa existir também. Bom, dado que as vagas de faroleiro devem ser poucas, né, professor Karnal, no mundo inteiro, então talvez seja o caso da gente aprender a trabalhar com a diferença, e mais do que isso, a gostar da diferença. Professor Eduardo, queria um pouco da sua visão sobre esse trabalhar com a diferença, e mais do que isso, né, como é que os próprios profissionais podem moldar essas competências todas das quais a gente está falando, né, de inteligência emocional, de comunicação, de resiliência, de capacidade de trabalhar em equipe. Como é que o senhor vê isso? Não há a menor dúvida que a pandemia acelerou todo esse processo de digitalização das mais diferentes formas, né, e provocou enormes mudanças, né, no nosso jeito de se comunicar, de comprar, de estudar, e obviamente também no nosso jeito de trabalhar, né. As reuniões de trabalho acontecem de forma remota, as assinaturas de documento, as entrevistas de admissão, quer dizer, a gente aprendeu muito rapidamente a fazer quase tudo de forma remota. Eu digo quase tudo porque muitos sentem falta do convívio, né? Alguns falam da falta do cafezinho, das conversas de corredores, que tem a sua importância, sim, porque é ali muitas vezes que se estabelecem relações de confiança, que se estabelecem, enfim, ligações entre as pessoas que são fundamentais também para o trabalho em equipe. Então, isso até nos leva a pensar que o trabalho no futuro será híbrido, né? A educação tem essa tendência, né, de mesclar o presencial e o remoto, e muito provavelmente o trabalho também será assim. Muitas empresas já estão anunciando que serão assim. Não tem jeito, a gente tem que cada vez mais se envolver com todas as tecnologias digitais e pensar que elas estão cada vez mais presentes nos diferentes setores, em vários setores, né? O professor
Karnal citou aqui a importância da análise de dados, né? Há que se lembrar também da inteligência artificial, ela deve permear cada vez mais as profissões, inclusive profissões muito consolidadas, como a medicina ou o próprio direito, devem incorporar cada vez mais ferramentas de inteligência artificial. Não se sabe ainda se isso vai eliminar ou se vai gerar empregos, mas o que nós sabemos é que nós precisaremos de conhecimentos específicos e também de capacidade analítica, né, para criar essas ferramentas e para utilizá-las também. Portanto, se antes, em muitas profissões e ocupações, o conhecimento, o envolvimento com as tecnologias era algo opcional, agora é essencial, agora é praticamente uma obrigação, e muito provavelmente quem não estiver ligado a isso será excluído ou isolado, não só do mercado de trabalho, mas do mundo como um todo. E o papel, professor Eduardo, do próprio profissional nessa construção? A proatividade é fundamental? Adianta eu entrar num curso do Senac e manter aquela postura passiva que muitos universitários, seja universitário de graduação, pós-graduação, quer dizer, aquela coisa, eu vou sentar numa cadeira, o conhecimento vai me ser transmitido. Isso ainda cabe ou não? A proatividade talvez seja uma dessas competências que a gente está listando aqui. Sem dúvida, a proatividade é a autonomia para continuar aprendendo. Nós não sabemos exatamente como será o futuro, mas nós já temos algumas pistas, né? O mercado de trabalho tende a ser, obviamente, mais dinâmico, né? Com a redução dos empregos, mas com o aumento das oportunidades de trabalho, seja por meio de consultorias, de prestação de serviços, ou da abertura das próprias empresas. As áreas também tendem a ser cada vez mais dinâmicas, surgem áreas novas, né, a cada momento, né, a gente sempre ouve falar de coisas novas, e desaparecem outras, como você bem citou agora um exemplo, né, e tem vários e vários exemplos de áreas, de profissões, que vão aos poucos diminuindo até que desapareçam. Hoje, se a gente perguntar para um jovem, para um adolescente o que ele quer ser quando crescer, talvez ele responda que ele quer ser youtuber, ou influencer, ou streamer, né? Coisas que há alguns anos a gente nem imaginava, né? O que significa. A gente foi aprender, né, com os mais jovens, né? O professor Karnal citou o exemplo da iluminação, né, numa live, né? A gente vai perguntar, vai aprender com os mais jovens que profissões são essas, e talvez daqui a 10 anos elas já tenham desaparecido e tenham surgido outras. Mas, como o futuro é incerto, uma coisa é certa, a gente tem que continuar aprendendo, a gente tem que buscar oportunidades de atualização, de requalificação o tempo inteiro. Então, é necessário adotar, né, essa postura, assumir essa postura de que nós aprenderemos para sempre, não importa em que cargo, em que posição, enfim, a gente tem que continuar aprendendo. Nesse sentido, voltando à sua pergunta, não cabe, né, aquele aluno ou aquele profissional que fica sentado esperando alguma coisa acontecer, né? A proatividade, a autonomia são fundamentais. Agora, tem um ponto que eu gostaria de acrescentar. A gente tem que pensar em tudo isso, nessa busca constante da atualização, da requalificação, mas sem esquecer daquilo que nós gostamos, daquilo que nos faz bem, daquilo que traz satisfação. Alguns podem até achar que isso é um luxo, né? Afinal, é necessário trabalhar, seja como for, seja onde for, para pagar as contas, né? É claro, e esse é o caso de muitas pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer daquilo que a gente gosta, a gente tem que buscar uma forma de manter o sonho daquilo que a gente quer fazer vivo, né? Hoje tem tantos cursos, tantas possibilidades, né, online, tem muitos cursos gratuitos também. Então, eu acho que essa proatividade deve contemplar também essa busca por aquilo que se quer, essa busca da satisfação não só no trabalho, mas na vida. Não precisa ser um curso voltado à sua profissão, à sua ocupação, mas um curso que te dê prazer, que te dê satisfação. Quem sabe esse curso abre uma porta nova, né? Quem sabe ajuda, né, a criar uma oportunidade de renovação. Nós não sabemos como será o futuro, mas nós sabemos, e nada nos impede, que nós podemos planejar o futuro, nós podemos imaginar o futuro que queremos.
O professor Karnal, até num podcast que a gente gravou para o próprio Senac, está disponível aí no Spotify do Senac, mencionou isso, esses momentos, essa satisfação pessoal, né, o momento do ócio, né, professor Karnal. Eu queria dirigir uma pergunta ao Gênesis, depois a gente falar até um pouquinho mais desse ócio, se der tempo. Gênesis, pegando a carona na fala do professor Eduardo, que falou, olha, tem cursos de graça. E aí o professor Karnal falou, olha, eu fiz 2 graduações, mestrado, doutorado, livre docência. O que está pesando no plano de carreira? Essa é a minha pergunta para você. O sujeito tem que fazer 2 graduações, mestrado, doutorado, livre docência, estágio em 3 países, histórico do professor Karnal, um profissional de sucesso. Basta que o sujeito tenha uma titulação mínima, muitas habilidades. Para onde ele caminha, Gênesis? Acho que o caminho correto aqui, a gente está falando um pouquinho além do diploma, foi exatamente o que o professor Karnal comentou no início. Assim, eu vejo muitos profissionais enchendo um currículo hoje de pós-graduação, mas talvez falar inglês, que fosse uma competência que seja mais importante, esse profissional não está indo para o caminho certo. Então, a gente encontra alguns perfis com 5, 6 pós-graduações, mas com inglês intermediário e avançado. Claro que a gente está falando de oportunidade de pessoas para a pessoa, ou seja, tem pessoas que têm condições, outras não. Mas talvez tentar ver a causa de por que a gente não está estudando uma língua, por exemplo. Talvez seja um medo, a dificuldade que a gente tem jogando uma pós-graduação em português que fica mais fácil, fica mais confortável para a gente. Então, talvez a distinção esteja aí. O que eu vejo muito hoje, falando de plano de carreira, é uma menor passividade dos profissionais em relação à sua própria carreira. Então, antigamente eu via nas avaliações de desempenho, que são efetuadas uma vez a cada semestre, uma vez por ano, as empresas ditarem o rumo dos profissionais. Hoje eu vejo cada vez mais os profissionais alinhados com a empresa, ditando o rumo profissional. E chega uma hora que esse casamento ele continua ou ele não continua. E daí vem os projetos, que a gente tem os projetos temporários que os profissionais entram para trabalhar, porque exatamente eu vou usar minha competência, a empresa vai usar essa competência, eu vou botar minha competência em prática por um tempo que vai ser um tempo determinado. Essa questão do plano de carreira ela é muito importante. Hoje a gente vê muitos profissionais de RH, que é uma área que eu converso bastante, tomando conta da própria carreira. Então, ao mesmo tempo que esse profissional está trabalhando, ele está desenvolvendo o RH, a área de recursos humanos dentro da empresa, ele está participando de eventos, ele está desenvolvendo palestras, ou seja, eu estou cuidando da minha própria carreira, eu estou gerenciando a minha carreira. Se acontece alguma crise, se acontece alguma coisa que eu fique desempregado, eu não dependo totalmente dessa empresa para a minha empregabilidade futura. Então, eu vejo os profissionais com menor passividade, eles são mais ativos nesse gerenciamento da própria carreira, o que facilita uma troca de carreira que a gente teve muito no ano passado com algumas empresas que cargos de alta liderança foram trocados. Então, eu tive vice-presidentes de recursos humanos que viraram vice-presidentes digitais. Então, foram profissionais que, ao longo da carreira dentro daquela empresa, dentro do RH, por exemplo, ele trabalhou como ele poderia fazer essa transição para virar um vice-presidente digital. Isso a gente nota com mais frequência, essas transições em cargo de liderança, porque os profissionais eles acabam planejando em paralelo ao plano da empresa o próprio plano de carreira deles. E tem uma hora que isso vai de encontro, eles continuam, eles crescem ou eles acabam saindo da empresa. E dando visibilidade a essas novas capacitações, né, essas novas capacidades que ele foi desenvolvendo. É aquela história, qual é a ave que põe ovo? A galinha. Não, toda ave põe ovo, né? A galinha é a que berra, não é isso? Então, dar visibilidade ao que ele fez, a carreira que ele construiu. Faz sentido isso, gente? Faz. E, Silvia, eu acho que hoje, com a digitalização, com a abertura de novos cargos, a gente fez recentemente uma posição para recrutar para uma empresa que se chamava Gerente de Felicidade do Consumidor. Eu nunca tinha visto esse cargo, uma pessoa para cuidar da felicidade. Na verdade, não é uma pessoa que cuida de um serviço de atendimento ao cliente, ele cuida da ponta da produção do produto até o recebimento, no caso que eu estou falando é de um varejo online, ele cuida até do recebimento do cliente da mercadoria. Então, ele cuida da satisfação por completo, interagindo com várias áreas. Essa é uma posição nova que qualquer pessoa dentro de uma empresa, sabendo as habilidades essenciais, pode se direcionar e fazer uma troca de carreira e estar dentro de um planejamento de carreira novo. Ou seja, essa posição é uma posição que não existe, eu consigo me direcionar até mesmo para uma posição que não existe se eu desenvolvo a habilidade necessária e apresento para a empresa que eu tenho uma vontade de mudança. Uhum. Professor Karnal, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, talvez pouco prática, mas pedir uma pensata a respeito. O professor Eduardo falou aí do brilho no olho, né? É difícil fazer alguma coisa sem o brilho no olho. E muita gente hoje, no país que a gente tem, está desenvolvendo a carreira pensando menos no brilho do olho e muito mais nas contas mensais. Minha pergunta para o senhor é possível
pagar as contas mensais sem o brilho no olho, ou o brilho no olho vai trazer esse dinheiro em geral para as contas do mês? Não sei se me expressei como eu gostaria, não sei se foi clara na minha pergunta. Existem muitos debates sobre isso, então você, por exemplo, direciona a sua carreira para o mercado em ascensão, para ter dinheiro. Esse foi o caso, por exemplo, da demanda enorme há 15 anos por profissionais na área de petróleo para o pré-sal, que era um campo novo, um campo que ia revolucionar tudo. Bem, esses profissionais estão com muita dificuldade hoje. O pré-sal não se tornou aquilo que ele prometia. Há 30, 40 anos, inclusive, alguns da minha família foram fazer computação, porque o computador era a ciência do futuro, e de fato foi tanto que hoje aquilo que um parente meu de 50 anos faz, alguém de 14 também faz, mas mais barato, sem aquele curso superior. Então, eu não devo orientar minha vida para o sucesso de mercado, porque ele muda bastante. E aí eu dou um conselho do professor Shawn Achor, professor Achor da Universidade de Harvard, escreveu um livro sobre felicidade, ele dá um curso em Harvard, que ele fala que a felicidade não pode ser a meta final. A felicidade não pode ser a meta final, ela tem que ser o instrumento para chegar às metas finais. Então, se você precisa, às vezes, aceitar alguma coisa para pagar contas básicas, creia-me, eu lhe entendo perfeitamente. Algumas coisas eu fiz na minha vida por deleite, especialmente no início da carreira, e outros eu fiz para dar o leite. Então, são duas coisas distintas que eu preciso levar em conta, que eu já aceitei empregos pavorosos, em condições medonhas, mas que o imperativo categórico de pagar a conta de luz e água e conseguir comida foi superior à minha felicidade momentânea. Mas entendendo isso como um patamar de aprendizado, até para saber aquilo que eu não gostaria. Eu não quero uma ocupação que só tenha 1 hora de felicidade por semana, que é o fim do expediente na sexta-feira. Eu não posso ter essa hora, porque do ponto de vista econômico, financeiro, é muito investimento para pouco resultado. Então parece aquela velha piada do louco que no pátio de uma casa psiquiátrica bate com um martelo na cabeça e o psiquiatra pergunta, por que você faz isso? Ele diz, porque quando eu paro é tão bom. Não? Ou seja, é estranho eu conseguir um emprego, uma profissão que não me toca em nada. O Brasil tem mais de 300 cursos superiores. Só em engenharia são mais de 25 tipos. Engenharia florestal e ambiental, engenharia elétrica e mecatrônica. Engenharia demanda 2/3 do curso com exercícios matemáticos. Aqui são pistas importantes para eu saber do meu gosto e se esse gosto me deixa feliz. A vida é muito curta para eu me dedicar a algo em que eu separe prazer da função. Antigamente a gente dizia, como Domênico de Masi, que nós trabalhamos 3/5 da vida. Não é mais verdade. Com a atual reforma da Previdência, nós trabalharemos até morrer. Bom tirar algum prazer disso, né, professor? Exatamente. Até porque haverá uma nova reforma da Previdência que vai estender, talvez por 2 encarnações, a contribuição previdenciária para você, na terceira, ter alguns anos finais. Então, não mirem... Ela conseguir ter caixa para pagar, né, na sua terceira encarnação. Temos essa questão também. Então, muito cuidado com o que você escolhe, porque claro que tem um imperativo de contas, eu não sou alguém abstrato ao mundo real, mas mesmo que nesse momento você ganhe mal, é melhor algo em que a felicidade lhe leve ao crescimento. E o mercado valoriza muito pessoas absolutamente envolvidas com aquilo que gostam, que fazem e assim por diante. Não é aquele romantismo, escolha um trabalho e você nunca mais precisará trabalhar. Escolha um trabalho que você ame, você estará... Não, eu amo o que eu faço e eu chego exausto toda sexta-feira, acabado. Mas é o corpo que tem que estar acabado, e não a psique, não o intelecto ou a vontade. Senão eu vou começar a somar estresse, burnout e outras coisas. Então, ouça seu corpo e ouça tudo para que você faça um projeto feliz para atingir metas maiores. Cansaço e insatisfação são conceitos diferentes, né, professor Canal? Posso estar exausta e muito feliz com a minha rotina. Exatamente. Professor Eduardo, como a gente leva tudo isso para dentro das graduações e da pós-graduação e da especialização e da extensão?
O aluno é convidado a refletir sobre essas escolhas. O ideal, quem sabe, é ele identificar carreiras e transitar entre elas no primeiro momento. Como é que o senhor vê essa questão? São tantas mudanças em curso, né, Silvia? A gente vê as mudanças que a gente está conversando aqui sobre as mudanças no mercado de trabalho, as mudanças na economia, as mudanças no perfil do profissional, e é óbvio que a educação tem que acompanhar esse processo e tem que estar na vanguarda também desse processo, tem que entender tudo isso que está acontecendo, entender as possíveis tendências e ver como a gente traz isso tudo para o ambiente educacional, né? Claro que essa formação que estimula o desenvolvimento de competências e, como a gente acabou de conversar, que estimule também o gosto, né, pelo estudo, pela profissão, é fundamental. Talvez isso seja a base principal, talvez seja isso que a gente deva trabalhar principalmente nas graduações, ou mesmo no ensino médio, no ensino fundamental, esse conhecimento mais geral que vai servir para a vida e que depois vai sendo acrescido por meio de cursos de mais curta duração, cursos de pós, cursos de extensão universitária, a gente vai adquirindo conhecimentos atualizados para circular por uma trajetória profissional que tende a ser cada vez mais dinâmica. E o que a gente faz na escola? Olha, a gente procura aproximar cada vez mais o ambiente educacional, o ambiente acadêmico, daquilo que acontece aí fora, né? O professor Karnal falava no início da nossa conversa sobre as diferenças do estudo da filosofia e dos estudos que levam a uma, digamos, a uma ocupação mais básica. No SENAC, o nosso foco, a nossa missão tem a ver com a formação profissional. Nós queremos ser excelência em formação profissional. Então, é muito importante trazer esse ambiente para cá e circular também por esse ambiente. Como a gente já tem dito, nós não sabemos exatamente como será o futuro do trabalho, o futuro do mercado de trabalho, mas talvez nós estejamos diante de uma oportunidade de ter relações mais colaborativas no trabalho e de buscar mais parcerias, principalmente entre a escola, a universidade e o setor produtivo. Isso é extremamente desejável. Nós falávamos há pouco que é importante que o aluno se motive, que ele tenha proatividade no processo de aprendizagem. Ora, se ele se depara com uma escola que não propicia essas condições, que o aluno chegue e vai ter aquela aula, nada contra a aula convencional, tem aulas convencionais maravilhosas, fundamentais, essenciais, mas muitas vezes o aluno busca também uma interação maior com aquele trabalho que ele vai exercer, que ele vai encontrar. Então, essa interação entre a empresa e a escola é fundamental, ela se dá por várias formas já convencionais, pelas visitas, pelas palestras, pelos estágios, mas nós temos estimulado cada vez mais os projetos desenvolvidos conjuntamente a partir de situações, a partir de problemas, né, que surgem, que vêm das empresas. Né? E daí, quando ele está em contato, né, professor Eduardo, com o problema, com o projeto, ele já vai descobrindo se isso vai trazer o brilho no olho, né? Exatamente. Ele já está ali no aprendizado mais prático. Exatamente. Peço desculpas por lhe interromper, eu só quero propor uma outra questão ao senhor para a gente caminhar para o nosso encerramento. Por favor, Silvia. Como um líder se comporta diante de tudo isso? Queria propor essa questão a todos e pedir também que já fizessem uma consideração final. Então, qual é o papel de um líder numa empresa para formar esse novo profissional? Para mostrar para a equipe dele, para a equipe que ele coordena, que essas competências são tão valorosas, precisam ser desenvolvidas. Como criar uma postura inspiradora nesses líderes? Por favor, professor Eduardo. Bom, claro que o líder tem um papel fundamental nesse processo de inspiração e acredito que a melhor forma é justamente pela vivência, né? Pelas oportunidades de vivência que o líder cria e que possibilita, através delas, mostrar esses caminhos, mas, acima de tudo, ouvir, né? Eu acho que, cada vez mais, o papel do líder é o papel de moderador de processos, é o papel de mediador, é o papel de saber o que está acontecendo na sua equipe, de ouvir a sua equipe e poder
orquestrar essa equipe, né? O líder traz sempre essa ideia do maestro, aquele que vai buscar a sintonia. O maestro, seja de uma orquestra, seja de um coral, acho que esse é o papel principal do líder, né? Do líder que nós esperamos, do líder que nós buscamos, do líder que é necessário formar. E aí vem a pergunta, puxa, mas a gente forma um líder na escola, né? Mais uma vez, eu acho que a escola pode contribuir de forma muito significativa para a formação, sim, desses líderes. Eu acho que a escola, a faculdade, a universidade tem esse papel de formar essas lideranças que sejam transformadoras, que possibilitem, que contribuem para a transformação de indivíduos, mas também para a transformação de toda a sociedade. O líder, cada vez mais, tem que ser esse mediador, tem que não só ouvir a equipe, mas ouvir o que acontece em outros setores, ouvir outros atores, no caso da escola, ouvir as empresas, ouvir as famílias, né? A gente trabalha com uma educação cada vez mais colaborativa. Muitos fazem parte desse processo educacional, a empresa faz parte, a empresa é parte interessada dessa formação, assim como a família também é, o Estado, enfim, nós precisamos saber ouvir e saber transformar tudo isso em liderança. Gênesis, na sua busca por líderes, não tem espaço, então, mais para o chefe, é necessariamente o líder. Exatamente. E tem algo que o professor Karnal disse, que é a diversidade, né? Eu acho que o papel do líder é olhar a diversidade dentro do time. A minha mãe tem 2 filhos completamente diferentes, né? E eu acho, claro, eu estou fazendo uma analogia da minha mãe com a liderança aqui, mas a gente tem uma admiração tão fiel a essa mulher. Isso me remete a uma boa liderança, porque ela conseguiu trabalhar com 2 pessoas completamente diferentes, de uma forma, acredito eu, muito eficiente. Então, hoje, olhar o time e enxergar a diversidade que reflete em como a pessoa se comunica, como a pessoa gosta de receber feedback, como a pessoa funciona recebendo feedback. Então, olhar as diferentes peças que você tem no time nesse quebra-cabeça, eu acho que o papel do líder pode ser marcado por isso. Eu vejo muitos profissionais hoje falando de gestão, mas falando como um pacote, como um globo. Eu acho que nos dias atuais, onde a gente está buscando cada vez mais ter times diversos, a gente só não pode esquecer de colocar esse time para dentro, mas também de saber tratar esse time, para que ele dure na empresa. Eu acho que o papel do líder é trabalhar a diversidade. Joia. Gente, a gente está chegando no finalzinho, passo a palavra para cada um de vocês e proponho uma breve consideração para quem está aí em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Não são poucos nessa situação. Professor Karnal, o que o senhor diria para essa pessoa nesse momento? Claro, estamos falando aí de um profissional de nível superior tentando essa recolocação. Bom, em primeiro lugar, fazendo gancho com o que veio antes sobre liderança e complementando a fala dos colegas, existe uma liderança muito importante para todas as pessoas, que é sobre si. Ou seja, o seu projeto, seu protagonismo, você mandando em você mesmo, sua consciência se impondo a todos os muitos impulsos que formam a nossa personalidade, nosso cérebro. Agora, a liderança sobre o outro é uma vocação específica. E um dos indicativos de se você é um líder ou não, e se vai fazer disso uma carreira, é você ouvir as pessoas, como você ouviu aqui esse debate entre nós, e você vai pensar, eu vou seguir tudo que eles disseram, você é muito pouco líder. Você tem que avaliar criticamente tudo que você ouviu, você tem que reorganizar e pensar na sua vida única e irrepetível, e que eu não sei, que ninguém aqui sabe como aplicar isso. Você é fruto de escolhas. E talvez essa seja a verdade mais incômoda que nós queremos, porque nós vivemos gostando das desculpas. Se você arruma desculpas, o governo não me ajudou, o momento era difícil, minha família não apoiava, minha faculdade era fraca, você não está apto à autonomia e ao protagonismo. Então, enfrentar problemas com soluções estratégicas. Ouça tudo, pense em tudo e aplique do seu jeito. Comande-se em primeiro lugar e talvez você tenha uma vocação específica para comandar a outras pessoas. Obrigada, professor Karnal. Professor Eduardo? Eu gostaria de retomar o que nós conversamos aqui sobre a proatividade. Talvez o mais importante seja isso, nós não perdermos jamais o espírito proativo, de realmente saber que a gente tem muito por aprender, saber que a gente vai viver mais, né? Não é só a reforma da Previdência que amplia o nosso tempo de trabalho, mas felizmente a expectativa de vida também
cresceu significativamente, então viveremos mais e queremos viver melhor também. Então, o espírito sempre aberto aos novos conhecimentos, às novas oportunidades que nós temos de cursos ou de outras formas de aprender. O curso não é a única forma de aprender, tem diversos cursos, né, de extensão, cursos livres, de graduação, de pós, mas tem tantas e tantas outras formas de se aprender na vida. Então, eu queria retomar essa importância da proatividade, da autonomia para a gente continuar aprendendo e, como falamos aqui, não deixar de lado a busca daquilo que nós gostamos, não deixar de lado aquilo que nos traz satisfação. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem para viver, para trabalhar, mas também para curtir, né? Para ter satisfação em tudo aquilo que nós fazemos. Obrigada, professor Eduardo. Jenny, sua consideração aí para quem está nos ouvindo, quem está tentando uma recolocação no mercado? Bom, esse é meu dia a dia. Eu acho que entrevistando tanta gente no dia a dia, durante a semana, me faz sempre uma reflexão de que o que a gente gosta de ver numa sala de entrevista, o que a empresa que contrata a gente gosta de ver é protagonismo. Então, eu pego um exemplo clássico de um profissional de marketing que uma vez falou para mim assim: eu não estou conseguindo recolocação, já estou há 2 anos no mercado. E eu fui tentar simular algumas entrevistas com esse profissional e eu descobri que ele estava vendendo o produto pasta de dente. Ele não estava vendendo a carreira dele, porque ele trabalhou anos no marketing numa empresa de pasta de dente. Então, o protagonismo para a carreira eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem hoje oportunidades abertas, que a gente precisa fazer esse casamento dessas competências que a gente estava falando aqui ainda há pouco. Tem oportunidades. Eu sei que a realidade do Brasil, talvez para muitos, esteja muito difícil, mas para aqueles que têm hoje a oportunidade de escolher o emprego, de tentar talvez sacrificar um pouco a remuneração para ficar feliz durante a semana, eu acho que vale uma consideração que isso é protagonismo também. Então, talvez a mensagem que eu deixe que eu gosto de ver em sala de entrevista é exatamente quando o profissional tem a carreira na mão dele e ele sabe o que ele está fazendo. Joia, muito obrigada, Gênesis. Bom, gente, eu quero agradecer demais ao professor historiador Leandro Carnal, ao Gênesis Fidelis, que é gerente sênior aí da Michael Page e da Page Personnel, ao professor Eduardo Eles, que é diretor acadêmico do Centro Universitário Senac, a vocês que ficaram com a gente até agora. Essa conversa vai estar disponível no canal da Folha no YouTube e também no site da Folha. Então tá aí, recado dado, o profissional do futuro é você. Resta saber que o que de tudo isso te serve. Como disse o professor Carnal, você lidera a sua carreira, qualificação, competências aí comportamentais. Esses são os nossos desafios de todos nós. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Boa noite.